Olá amigos, bem-vindos ao canal do Thierry, um canal que fala de carros e muito whisky. Pessoal, hoje eu acredito que esse seja um dos vídeos mais importantes do canal. Então, assista até o final, porque no vídeo de hoje nós vamos aprender a degustar o whisky. Exatamente isso. Se você tem interesse em adentrar no universo do whisky, esse vídeo eu acho que é o começo de tudo para você. Mas antes de a gente começar, não deixe de se inscrever, não deixe de deixar o joinha, porque isso nos ajuda bastante e nos estimula a continuar produzindo material. Beleza? Eu tenho aqui, perto de mim, algumas garrafas, não sei se vocês conseguem ver todas que estão em cima da mesa, talvez consigam ver até a Old Alma. E são todos eles single malts, tá? Então são whiskies mais nobres e tal. O que acontece, gente? Coloquei essas garrafas aqui basicamente para vocês verem um pouquinho da diversidade de whisky que existe. Aqui são todos escoceses, mas tem whisky americano, escocês, japonês, canadense e aí se perde. Até brasileiro tem, né? Não necessariamente é incrível ou é bom, mas até brasileiro tem, tá? A primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. A degustação de whisky acontece em 4 fases, em 4 etapas. A primeira etapa de uma degustação, eu até vou servir aqui uma taça, tá? Vou servir uma taça aqui, pegar uma Glencairn e vou servir um pouquinho de Glenfiddich 15 anos para vocês verem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, beleza? Vou servir bem pouquinho, porque o objetivo basicamente é nós conversarmos, tá? Não é muito beber, até porque eu estou bebendo muito. E eu tenho muito vídeo para fazer, eu geralmente faço vários vídeos ao mesmo tempo. Eu pego uma noite e faço vários vídeos. A primeira fase de uma degustação é a avaliação ocular do whisky, certo? Na avaliação ocular, nós vamos ver a cremosidade desse whisky. Então nós vamos girar esse whisky na taça e nós vamos ver se ele escorre de forma grossa. Se ele escorre muito rápido, ele é um whisky ralo. Se ele escorre devagar, ele é um whisky mais cremoso. Se as lágrimas são grossas, intensas, mostra então que ele é um whisky mais cremoso. Um whisky mais cremoso tende a ser mais saboroso. Um whisky mais cremoso tende a ser mais interessante que um whisky ralo, que basicamente vai te oferecer álcool, né? Então assim, deixa eu dar uma coçada aqui. Então assim, ó, eu sujei a borda da taça com o Glenfiddich 15 anos. E quando você vê ele escorrer, vejam que algumas lágrimas travaram no copo, ficaram em cima. Algumas lágrimas ficaram em cima. Ó, ele chegou a fazer uma borda aqui em cima. Significa que é um whisky bem cremoso. Não estupidamente cremoso, mas bem cremoso. Essa cremosidade já me indica então a intensidade mais ou menos que ele vai ter. Segunda nota ocular vai ser a cor do whisky. De acordo com a cor que o whisky tem, mostra para ti o envelhecimento que ele sofreu. Só que a cor tem um problema. Quando você pega um whisky de entrada, geralmente um blend, né? Normalmente um blend, eles no geral têm corante. Então se o whisky tem corante, então tu pode pegar, a maioria dos blends é corante, 98% é corante, tá? Então essa cor não vai nos falar nada. Já se tu pega um single malt que não tem corante, a cor vai dizer para você quanto tempo mais ou menos esse cara tem de barril. Que tipo de barril que ele foi envelhecido. Ah, mas se ele tem uma cor, por exemplo, meio avermelhada. Barril que tinha vinho Jerez. Não, mas ele tem um amarelo intenso, certo? Barril ex-bourbon. Ah, mas o amarelo dele é citrino, amarelo clarinho. Pode ser que tenha sido envelhecido num barril de carvalho europeu que não foi queimado, que não era isso coisa nenhuma, entendeu? Carvalho virgem, entendeu? Então o que acontece? A cor vai te falar muito sobre o whisky. Então, é o segundo ponto que você avalia. Na base ocular, você avalia esses 2 pontos. O segundo item, o segundo ponto numa avaliação são as notas olfativas. O que você está sentindo no olfato, tá? Tu vai pegar e vai cheirar o whisky e tu vai tentar perceber o que ele está te falando. Então vamos lá, vamos cheirar um pouquinho. Bom whisky. Vejam o que eu vou fazer agora, pessoal. Eu tenho um copo de água filtrada aqui. Olha o que eu estou fazendo. Até vou fazer aqui alto. Olha o que eu estou fazendo.
Mas Thierry, você não colocou 2 gotinhas, porque o cara do canal tal fala pra colocar 2 gotinhas, tu colocou um monte. Deixa eu mostrar pra vocês mais uma coisa. Ó. Thierry, tu colocou muita água, meu Deus do céu, você deve ter aí água pra caralho, tá? O pessoal vai falar, puta, o louco pegou um Glenfiddich de 15 anos, puta de um uísque e enfiou água. Gente, não tá errado. Numa degustação séria, num campeonato, numa avaliação séria, no geral, o pessoal dilui o uísque até cair a 20% de álcool. Aqui eu dilui até um pouco mais. Mas o que acontece? O pessoal dilui até cair a 20% de álcool. Os copos especiais para degustação, eles têm até marcação de onde tem que ir uísque e onde tem que ir água, para vocês terem uma base. Eu vou tentar procurar aí um copo e colocar aí do lado para vocês verem. Por que eles diluem tanto em água esse uísque? Porque o álcool, quando entra na tua narina, ele amortece, certo, os teus receptores. Imediatamente você não consegue extrair tudo que a bebida tem para te oferecer. Para vocês terem uma base, eles chegam a recomendar diluir até mais do que 20%. Então assim, diluir a chegar a 20% de álcool. Tem neguinho que recomenda diluir até chegar a 10% de álcool. Entendeu? Por quê? Porque vai pegar e vai te agredir menos esse álcool nas tuas narinas e você vai sentir mais do whisky. Outra característica, gente. Quando você pega e você joga água no whisky, ele faz um efeito muito interessante, que é o efeito da chuva sobre o asfalto. Como assim, Thierry, a chuva sobre o asfalto? Quando está seco, aquele asfalto torrando, aquele solão, e vem aquela chuvinha de verão, né? Aquela chuvinha que dá aquela molhada no asfalto, não sobe aquele cheirão do asfalto? Faz o mesmíssimo efeito. Quando você coloca água no whisky, a bebida se abre. Os aromas se abrem para você. Então, num campeonato, numa avaliação séria, numa degustação séria, o pessoal chega a diluir, às vezes até mais do que 50%. Ou seja, tinha 40% de álcool, chegou a 20% de álcool. Tinha que diluir mais do que isso. Eles fazem uma continha e colocam água suficiente para chegar a isso, tá? Então, isso é o primeiro item. E ao fazer isso, você ao cheirar o whisky, nossa, melhorou muito. Ele se abre, ele fica menos agressivo, ele fica mais fácil de ser desvendado. Uma outra característica, quando você pega um profissional, um Master Blender, um Master Distiller, um cara profissional, e que ele está trabalhando com uísque, então ele pegou lá, tirou o uísque lá do barril, foi provar esse uísque. Vocês não vão acreditar, mas no geral eles não bebem o uísque. Nossa, Thierry, como que não bebe o uísque, velho? O que acontece? É comprovado que para cada sensor que nós temos na nossa língua, nós temos mais de 1000 sensores no nosso nariz. Então o que acontece? É comprovado que a gente consegue extrair mais notas através do olfato. Para você ter uma base, alguns Master Blenders, Master Distillers, alguns super nomes do universo do whiskies, eles são chamados como The Nose, nose nariz, né? Por quê? Porque é o nariz de ouro, porque o trabalho dele não tá na boca, tá no nariz. Então isso é um fato importantíssimo para vocês entenderem. Então você deixar o whisky mais adaptado ao teu nariz, tu vai deixar ele melhor para a tua degustação. Só que lógico que se a gente fosse pegar o whisky e simplesmente encher de água e só ficar cheirando, perdeu a graça, né? A gente quer beber. Então, por isso que no geral o pessoal recomenda você dar uma pequena diluída, algumas gotinhas, só para ele abrir, para você conseguir perceber mais ele também no paladar, tá? Mas os profissionais que trabalham somente com isso, muito normalmente não bebem o whisky que eles estão provando. Olha que interessante essa característica, tá? Bom, agora que vocês entenderam a importância do olfato, eu vou falar para vocês das notas de paladar. No paladar, quando você diluir o whisky, ele vai ficar então menos álcool, e com menos álcool ele vai ficar mais fácil de ser desvendado. O efeito eu já expliquei para vocês, está tudo certo.
No paladar, você vai então tirar as notas de degustação. Agora a gente entra num ponto muito interessante. Paladar, nota de degustação. Pessoal, não é porque o Thierry consegue cheirar o Glenfiddich de 15 anos e para ter uma base, agora com tanta água, eu sinto até uma leve picância, uma leve pimenta para ter uma base, que eu nunca tinha sentido isso porque coloquei muita água. Não é porque o Thierry acabou de sentir isso que você tem que sentir. As notas de paladar são muito particulares de cada pessoa. As notas base, a gente pode definir, a gente pode dividir essas notas de paladar em duas fases, tá? A primeira fase são as notas base. As notas base todo mundo tem que sentir. Por exemplo, a gente sabe que o Glenfiddich de 15 anos, ele tem influência de sherry. Então tu tem que sentir e perceber essa influência de sherry. Ah, tem turfa. Turfa é um cheiro universal, quando você entende e sabe o que ela é, entendeu? Então uma pessoa que sente turfa, todo mundo tem que sentir. É uma nota universal. Cheiro de maçã, entendeu? Cheiro de pera, coisas universais. Por exemplo, o bourbon, doce, caramelo, milho, notas universais, certo? Todos os bourbons vão ter doçura, caramelo e milho, entendeu? É universal, raras as exceções. Então, passado as notas universais, nós temos então as notas pessoais, as particulares. Agora vou dar um exemplo para vocês. Eu sinto cheiro de madeira queimada ou cheiro de fogueira. Alguns whiskies, como esse cara aqui, ó, deixa eu trazer para cá, Old Putney. O pessoal diz que sente cheiro de algas marinhas e mar, porque a destilaria está na beira da praia. E quando envelhece o barril, com influência da maresia, do mar e tal, dá umas notas diferenciadas, tá? O que acontece? Isso são notas particulares. Alguns sentem isso, alguns sentem um pouco diferente, mas existe um universo dessas notas, certo? Então isso é muito particular. Você não é obrigado a concordar comigo. Você não é obrigado a concordar com nenhum cara que faz review ou que escreve sobre o whisky. Não é obrigado. Até porque o que para você é um cheiro de fogueira, para mim pode ser outra coisa. O que você conhece, pô, um piá de prédio talvez só conheça a fogueira quando foi colocado carvão na churrasqueira do prédio. E eu que nasci no interior, entendeu? Que ficava pulando fogueira em São João, eu tenho uma outra noção de fogueira, certo? A mesma coisa acontece com fruta. Um tomate na Europa é extremamente mais doce, é uma fruta. Um tomate na Europa. E no Brasil, ok, o tomate é uma fruta, mas no Brasil ele não é tão doce, ele não é tão palatável quanto o tomate na Europa. É só um exemplo, tá, gente? Uma maçã, vocês já compraram maçã importada? Vocês viram quão diferente é da nossa maçã Fuji Gala? Entendeu? Então sim, existem diferenças regionais, existem experiências, e cada pessoa carrega em si as suas experiências. Passado as notas base, todo o resto é as suas experiências. Tu não é obrigado a concordar comigo e com ninguém. E ninguém tem o direito de dizer que tu tá errado na tua nota de degustação. Porque aquilo que aquela bebida te desperta é a experiência que você tem de vida. Isso é uma nota de degustação. Se vocês olharem algumas degustações na Europa, eles chegam a filosofar o whisky, gente. Eles chegam a filosofar o whisky. Sabor de cavalo suado, com notas de fogueira no pôr do sol na beira do mar, com a alegria de um leve defumado. Cara, eles filosofam as notas, entendeu? Tá errado, um pouco. Então, gravem bem essa característica, tá bom? E a quarta e última item para uma degustação é a finalização. Thierry, o que é finalização? Finalização é o gosto que fica na tua boca logo após beber, engolir a bebida. E essa finalização é dividida em 3 partes. Ela pode ser curta, tu sentiu o gostinho, acabou. Entendeu? Até 3 segundos curta. Pode ser uma finalização média, 4, 5, 6 segundos. Entendeu? Veio o gosto, sentiu, tá ali aquele gosto, veio influência, acabou. Parei de sentir influência daquela bebida. Ou pode ser longo. Uma finalização longa, ela é geralmente acima de 8 segundos, e às vezes uma finalização longa chega a ficar 1 minuto salivando tua boca, tua garganta, sentindo aquele sabor daquela bebida.
Um exemplo de um whisky que tem uma finalização alucinantemente longa e nobre é esse Macallan Cask Strength. O que acontece? Ele é um whisky extremamente forte, ele saiu direto do barril para a garrafa, certo? Tem 10 anos, ele é jovem. Calma aí. Mas ele foi envelhecido em barris de primeiro uso, barris super nobre, e ele não foi diluído em água. Ele tem exatamente a graduação alcoólica que saiu do barril. Porque o whisky, quando chega, por exemplo, o Glenfiddich de 15 anos aqui, tem 40% de álcool. Ele não saiu do barril com 40% de álcool, gente. Ele saiu do barril com 57, 58, 60% de álcool. A indústria joga água dentro do whisky, água, para chegar na graduação alcoólica de 40, 43, 46%. Entendeu? Então acontece, aí tu pega um cara Cask Strength como esse Macallan, ou então esse Glenfarclas aqui, que também é um Cask Strength, e você acaba tendo o quê? Você tem diluição zero, automaticamente tu tem toda a potência daquele whisky, todo o sabor, toda a intensidade está ali, todas as notas estão ali. Então um whisky como esse Macallan, a finalização dele pode dar mais de 1 minuto, entendeu? Tu salivando, sentindo a tua boca retornando aquele sabor. Então pessoal, para você degustar um whisky, eu espero que vocês tenham entendido que sim, coloque-se água. Sim, você tem 4 etapas: visual, olfativa, paladar, finalização. Outra característica: mas Thierry, eu vou degustar um whisky neste copo. Não, isso aqui não é copo para degustar whisky, isso aqui é copo para tomar whisky com gelo, fazer coquetel, drink, entendeu? Isso aqui é um copo oficial de whisky, de degustação. A parte de baixo mais grossa, a parte de cima mais fina, ele pega os aromas e joga no teu nariz para potencializar esses aromas para você. Isso daqui é muito aberto, então ele joga para todo lado esses aromas, certo? Mas eu vou degustar o uísque e vou colocar gelo. Não! O gelo amortece as tuas papilas gustativas, entendeu? O gelo faz quase o mesmo efeito do álcool, entendeu? Não! O uísque coloca água, não coloca gelo, para uma degustação séria. Eu vou degustar com energético, pelo amor de Deus, virou um coquetel, não é mais uísque, entendeu? Não se faz isso. Numa degustação, numa avaliação de uísque, é uísque e água. Acabou. E o copo certo. Thierry, mas qual o copo certo? É só esse? Não, não é só esse. Você tem a taça ISO, que é o caso dessa taça aqui, ó. Isso aqui é uma taça oficial de degustação de tudo quanto é tipo de bebida. Foi criada para ser degustado vinho. E se você olhar, ela tem características muito semelhantes às características da taça Glencairn, que é a taça oficial. Existe um vídeo no canal que fala só sobre copos, entendeu? Muitíssimo interessante. Vejam esse vídeo se vocês querem adentrar no universo do whisky de forma mais profissional. Se vocês querem entender de whisky, vejam esse vídeo, certo? E eu também tenho vários vídeos que vão dando notas, características e tal, beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Esse vídeo, inclusive, ele tem um motivo. Depois desse vídeo eu vou parar de explicar, olha, eu estou colocando água, eu estou usando uma taça que não é este copo. Olha, eu estou sentindo o cheiro, primeira coisa, cor, segunda coisa, então, visual, segunda coisa, cheiro, terceira coisa, paladar, quarta coisa. Eu vou parar de falar isso, eu só vou degustar. Então assim, os reviews vão ficar mais rápidos, é por isso que eu estou fazendo isso. E eu vou fazer menção a esse vídeo que a gente está falando agora. Então, o objetivo desse vídeo é ensinar a todos como degustar um whisky de forma profissional, certo? Para vocês irem profundamente no universo do whisky. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado dos nossos exemplos, que são realmente bem nobres. Eu espero mesmo aquele like bacana. Gente, o like que vocês deixam no vídeo ajuda o canal, estimula que a gente faça material, estimula que o YouTube jogue o vídeo para frente, para que mais pessoas entendam sobre isso que a gente está falando, certo? Quanto mais pessoas assistir, mais difundida vai ser a ideia do whisky. E quanto mais difundida seja essa ideia no Brasil, talvez a indústria do whisky nos respeite mais. E a gente tenha mais coisa do que simplesmente Johnnie Walker, Chivas, entendeu? Ballantines dentro do Brasil. Que venham coisas que a gente só consegue hoje importadas, certo? Pessoal,
Muito obrigado, eu conto com o teu like, eu conto com essa ajuda de vocês, não custa nada apertar aí no likezinho. Se inscrevam no canal, a gente fala de carro e uísque, gente. E a gente fala de forma bem profissional. Eu às vezes falo besteira, palavrão, às vezes sou divertido, às vezes não sou, às vezes, assim, é o que a gente pegou pro canal, então é a identidade do canal. Falar de uma coisa séria de uma forma mais suave, essa é a identidade do canal, tá? Mas a informação é corretíssima sempre. Muito obrigado, até a próxima, espero que tenham gostado. Valeu, fui!